Este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Estamos lá em futura.org.br/Conexão Futura, que você encontra os nossos destaques da semana, os nossos episódios mais recentes para você assistir novamente, se já conferiu uma vez, se pode também compartilhar aí nas suas redes sociais. E falando nelas, aqui embaixo você tem links diretos para a nossa página no Facebook, que é Canal Futura Oficial, ou ainda para o nosso Twitter, que é @canalfutura, para acompanhar nossas novidades em 140 caracteres. E o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada lançou no fim de 2015 uma série de análises feitas com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE. O estudo aponta aí os principais avanços e desafios para o desenvolvimento econômico e social do nosso país entre os anos de 2004 e 2014. Por exemplo, em 10 anos, a taxa de pobreza extrema caiu no país em 63%. Outro dado mostra uma realidade preocupante, a de que ainda há muito a fazer para reduzir o trabalho infantil. Segundo a PNAD, em 2014, havia mais de 550 mil crianças com idade entre 5 e 13 anos trabalhando. Mas afinal, por que pesquisas como a PNAD são importantes para a elaboração de políticas públicas e que outros indicadores sociais, econômicos e educacionais também podem contribuir para uma análise da realidade brasileira? Bom, esse é o nosso tema de hoje. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o André Callistre, que é diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Tudo bem, André? Bem-vindo à Conexão. Obrigado, bem-vindo. Também conosco aqui no estúdio está o Manuel Tedin, está aqui do meu lado, que é diretor executivo do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade. Bem-vindo, Manuel. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo certo. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Bom, antes de começar aqui a destrinchar os dados, André, qual é o objetivo principal, se formos resumir, para que existe a PNAD? Uma boa pergunta, né? Porque a PNAD, para quem trabalha com sociedade brasileira, ela é tão presente, né? Que você faz essa pergunta, eu tenho que pensar, né? Peraí, para que existe uma pesquisa nacional por amostra de domicílios, que é tradicionalmente feita todo ano, né? Que é a principal referência para se estudar a sociedade brasileira, sendo que quando você precisa ter uma variável que não seja muito estrutural, mas também não seja totalmente conjuntural, né? A PNAD, né, ela está num processo de transformação hoje, né? Ela está sendo aos poucos substituída, né, pela PNAD contínua, que vai ser uma PNAD, é a mesma formato da PNAD, mas de 3 em 3 meses. Mas ela existe desde 1973, se não me falha a memória, né? E ela é, por excelência, né, uma pesquisa que antecipa grandes movimentos que o censo dava de 10 em 10 anos na nossa sociedade, né? Então, qual que é a lógica da PNAD, assim, a lógica principal dela? Nós temos, vamos dizer, 200 milhões de brasileiros, né? Não é possível a gente saber todos os 200 milhões de brasileiros, o que eles fizeram, como é que eles melhoraram sua vida, como é que está o emprego deles todo ano, né? Não é possível, não há estrutura para fazer isso. Felizmente, nós temos a estatística, né? A estatística permite, a partir de uma amostra, né? E a base de referência da PNAD é o domicílio, né? Então, as pessoas vão nos domicílios, você constrói uma amostra estatística a partir desse universo de 200 milhões de brasileiros. Essa amostra estatística, que no caso, por exemplo, da PNAD, são algo em torno de 400 mil entrevistas, né, para a população inteira, o que é muito relevante. É muito sólido para uma pesquisa. A PNAD ela é internacionalmente reconhecida pela sua solidez estatística, né? E graças à estatística você consegue ter uma referência, né, do que está acontecendo com o universo da população brasileira sem necessariamente perguntar para cada brasileiro o que está acontecendo, né? Então, ela é uma pesquisa que se baseia na declaração, né? Os pesquisadores do IBGE vão aos domicílios e perguntam para as pessoas sobre questões fundamentais, né? A idade dessa pessoa, se tem filho, se não tem, a qualidade do seu domicílio, se tem banheiro, se tem acesso a alguns bens, se trabalhou num período X, se procurou emprego, qual a sua renda, né? E assim por diante. São inúmeras perguntas
que formam, ao longo desse processo, um arcabouço que é um dos mais relevantes para se compreender a sociedade brasileira disponível, né? Sem dúvida. E a partir dessas informações, o que se espera aí que governantes e para a nossa sociedade em geral, a importância dessas pesquisas para depois refletir lá no dia a dia do cidadão brasileiro, Manuel? Bom, então, como a PNAD tira um retrato anual, né, todo ano, no mesmo mês, ele vai lá e tira um retrato de uma pequena fatia do universo dos brasileiros e procura traduzir a situação socioeconômica dela, né, nas suas diversas dimensões. E isso vai te mostrando um filme ao longo do tempo. O que está melhorando, o que não está melhorando, o que piorou, enfim, em termos gerais. São informações absolutamente fundamentais para você desenhar políticas públicas de qualidade. Você não sabe o nível de escolaridade das crianças. Tem muita criança na escola ou fora da escola. A PNAD, nesse intervalo de 10 em 10 anos, durante esse intervalo, ele vai lá e tira. Ele vai saber que tem tantas milhões de crianças fora da escola. Você faz uma política pública que vai olhar para isso e tentar resolver esse problema. Você vai conseguir medir, estimar quantas crianças estão trabalhando e não deveriam estar não deveriam estar trabalhando e irem para a escola. Então, você consegue construir uma política pública para resolver esse problema. Então, todas as políticas públicas que têm um caráter socioeconômico, que se preocupa com a pessoa no Brasil, deve olhar para a PNAD e procurar qual a gravidade ou qual o nível e que tipo de política deve ser feita. E é como foi dito, quer dizer, você tem N dimensões. Desde você olha questões demográficas, você olha para questões de educação, de renda, de qualidade habitacional, enfim, você tem uma série de informações importantes. E, eventualmente, um ano você pode fazer um anexo especial sobre saúde, por exemplo. Aí você vai investigar uma questão importante sobre a saúde. Enfim, a PNAD é absolutamente fundamental para ter a base e fazer um diagnóstico antes de fazer uma política pública de qualidade. Muito bem. Vamos para a internet, mostrar no site para você de casa aí, o site do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e aqui está em destaque, você está vendo aí na tela várias letrinhas, você pode buscar e depois se ler na íntegra essa reportagem que dá esse destaque aqui. Em 10 anos, redução da extrema pobreza foi de ao menos 63%, foi o que eu destaquei aqui no começo do programa também, é um dos principais destaques dessa última PNAD. Como se chegou a esse resultado e como é que a gente consegue aí verificar que, de fato, políticas públicas foram feitas, elaboradas para se chegar a esse índice positivo, né, André? Bom, aí é o nosso mundo, né? Nós temos um mundo que é a produção do dado, que é feito pelo IBGE, que é uma questão assim fundamental, é onde a gente respira, né? Nós respiramos nos dados empíricos e a grande maioria dessas bases é produzida pelo IBGE, seja a PNAD, seja a pesquisa de orçamento familiar, seja o censo, seja as contas nacionais. Então, o IBGE é a grande instituição produtora de bases de dados no Brasil, né? E temos as instituições que fazem as suas análises, né? No caso, o IETES, o IPEA e outras inúmeras instituições vão fazendo as análises de acordo com o seu problema, né? A gente tem que sempre, quando você vai fazer pesquisa, você tem que ter um problema, você não faz pesquisa do nada, né? Qual que é o problema nosso do IPEA? O IPEA é um órgão muito ligado ao governo brasileiro que tem como problema a avaliação das políticas públicas, né? E a gente quer avaliar uma das políticas públicas mais relevantes dos últimos 12 anos, que era o fim da miséria, né? Que se começa com o programa Fome Zero, vira o programa Bolsa Família e depois se transforma no programa Brasil Sem Miséria, incorporando toda essa estrutura que foi criada, né? O que é essa pobreza, né? Evidentemente que pobreza é um conceito multidimensional, né? Você pode definir de inúmeras formas, né? O governo não tem uma definição oficial de pobreza, né? Mas no momento em que ele formulou
né, o programa Brasil Sem Miséria, o programa Bolsa Família, e está lá também no programa Fome Zero também, existiu um consenso de que pelo menos você deveria atacar a questão monetária da pobreza, né? Ou seja, medir a pobreza a partir da renda per capita das famílias, domiciliar, né? E estabeleceu-se uma linha de R$70 como extremamente pobres, como a linha de chegada em que uma população, você não deveria ter pessoas dentro do Brasil vivendo com menos de R$70 per capita, né? Depois essa linha foi atualizada para 77. E é essa linha do 77 que a gente usa para avaliar se o programa Brasil Sem Miséria foi ou não foi eficiente na redução da pobreza ou até na sua erradicação. Então, a pobreza, agora sim nós temos um problema, né? Esse é o nosso problema. A pobreza extrema, definida pelo programa Brasil Sem Miséria, né? Ela cai em 10 anos de algo próximo de 7% para 2,48% na linha do 77, aí a redução dos 63%. Então, é só para mostrar que não há uma única forma de tratar qualquer questão social, né? A pobreza é uma delas, né? Mas qual é o nosso caminho? A gente quer avaliar uma política pública, então a gente usa a linha que o próprio programa definiu como a linha de ataque do Brasil Sem Miséria, que é a linha de extrema pobreza. Só complementando, na verdade o IPEA usava uma linha de pobreza, o Ricardo Paz de Barros, que foi do IPEA há muitos anos, até uma linha de pobreza maior, mas depende especificamente do problema que você quer enfrentar. E, na verdade, é menos importante qual a linha específica, se é 77, 85, se é 123. O importante é você ter $3. Tem a linha de $3,20 Enfim, do Banco Mundial. Tem vários... O ponto que eu acho que o André está fazendo que é importante é que você tem uma barra de medida. E, a partir daquela medida, você está vendo se está evoluindo mais ou menos. Você vai ver que... até 2011, por exemplo, foi muito mais acelerada a queda, depois diminuiu. Natural, quanto menos extrema pobreza você tem, mais difícil é você entrar naquele 0,2% a mais ou 1% a mais. Supostamente o problema já foi não resolvido, mas foi encaminhado à resolução do início do problema. É verdade que o Bolsa Família, que é o grande pela extrema pobreza, não pela pobreza no Brasil, é uma questão mais de mercado de trabalho, mas para a extrema pobreza, o Bolsa Família é absolutamente fundamental e necessário, tá? Eu fico muito feliz de ver isso, porque o Ricardo Henriques e o Ricardo Paz de Barros trabalharam muito no IETS antes, fazendo os planejamentos e bolando coisas, na época que o Ricardo Henriques ele vinha passar o fim de semana quando ele estava secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, eu acompanhei muito isso. É uma política fundamental, mas, de novo, não importa tanto aonde está a barra, mas o que está acontecendo a partir desse padrão. Está aumentando mais, está diminuindo, mais acelerado, menos acelerado. Esses últimos anos desacelerou, o que é natural no final, não sei se desacelerou mais do que deveria, aí eu não tenho estudado isso com cuidado. E esse ano, provavelmente, a coisa vai parar, não vai melhorar tanto, porque... Enfim, o mercado de trabalho vai começar a devolver um pouco dos ganhos que se teve na época do crescimento econômico. Mas eu gostaria só de reforçar isso, que é um instrumento fundamental para você reajustar e fazer o ajuste fino das políticas. E muitas vezes você deixar, não é o caso do Bolsa Família, mas você pode ter uma política lá que não está funcionando, você vê que não está dando a resposta em massa que deveria, e você para uma... desenha outra, enfim. Sem dados estatísticos robustos como a PNAD, é impossível fazer avaliação e pensar, fazer diagnóstico que te dê uma política pública de qualidade. Aproveitando aqui que nossos entrevistados falaram sobre o IBGE, vamos ao site do IBGE, então essa grande fonte de informações aí sobre esse diagnóstico, né, se podemos dizer assim, do que acontece no país. Então, ibge.gov.br, aqui você tem aí todos os dados que depois os institutos vão fazer as suas pesquisas específicas. Opa, aqui ó, PNAD contínua, a desocupação vai a 9% no trimestre encerrado em outubro de 2015, ou seja, né, esses dados que vão sendo atualizados, recortes dos recortes vão sendo feitos, e aqui também a nossa população já passando de 205 milhões de brasileiros, segundo a estimativa do IBGE.
E aqui outro dado também que você pode buscar. Aqui tem toda a série histórica da PNAD, você pode buscar também a partir do site. Além da questão da pobreza, outro destaque desse ano foi em relação à questão dos arranjos familiares, né, André? Que também houve uma diferença aí de 2004 para 2014. Muita coisa mudou na configuração de quem mora com quem, como são configuradas as famílias. Muita mudança e muito rápido, né? Caiu de 54% os domicílios formados por casal e filhos para 44%, isso em 10 anos. É um ponto percentual por ano. É uma taxa muito forte de mudanças. Tem aumentado os domicílios com pessoas sozinhas, né? E também os domicílios chefiados por mulheres, né? E o mais interessante ainda, quando você desagrega a ver a composição dentro do orçamento familiar, quem contribui com cada parte da renda, está cada vez mais compartilhada a renda dentro das famílias. Então, por exemplo, a renda em que há um chefe homem de família, a da mulher cresceu, a porção que a mulher contribui para a renda aumentou muito e dos outros também entes, filhos e outros agregados dentro daquele domicílio aumentou. Então, e também quando a mulher é chefe de família, também aumenta a proporção do homem. Então, em todos os aspectos, há uma diversificação maior das formas de se viver no Brasil, domesticamente, entendeu? Então, aquele modelo clássico, né, do casal, filhos, né? Inclusive, isso não está captado na pesquisa, né, porque a PNAD é mais difícil de captar isso, mas também os arranjos que vão para além da heteronormatividade, né, os arranjos homoafetivos e outros tipos de arranjos, isso também vão aparecendo. Então, essas transformações não é só na composição familiar, né, mas no conceito de família, né? O próprio conceito de família é um conceito em franca transformação no Brasil e rápida transformação. Não, em relação a essa questão, né, das mulheres estarem participando mais da renda, isso tem a ver com que tipo de política pública que resultou, que possibilitasse isso? As mulheres saindo mais do mercado de trabalho, que é uma construção que já vem ao longo das últimas décadas. Como é que você avalia isso? Isso vem aumentando ao longo das décadas. Isso não é um resultado de uma política pública específica, isso é uma mudança cultural. O Brasil é um país mais moderno do que se supõe, né? Quer dizer, a taxa de fecundidade no Brasil caiu muito aceleradamente. A gente está chegando a níveis europeus e, em relação a alguns países europeus, até mais severa essa queda. Mas a participação da mulher é uma mudança cultural e tem um resultado bom porque aumenta o bem-estar da família de uma maneira geral, porque consegue aumentar a renda. Eu fico muito fascinado com essa capacidade do brasileiro de assumir essas novas configurações, principalmente dado o baixo nível de escolaridade da nossa população. Porque apesar dos esforços feitos, não estou falando dos últimos 12 anos, não, esforços de décadas, a gente já conseguiu muita coisa em termos de frequência, particularmente no ciclo básico do ensino fundamental, mas ainda falta muito. E o nosso estoque de adultos com baixa escolaridade é muito grande. Aliás, a Futura faz um trabalho importante nesse sentido de tentar levar ensino à distância e colaborar com as escolas públicas, o que é essencial. Mas é muito interessante ver como que as populações, inclusive da franja, que, claro, tem níveis diferentes nesse sentido, mas até a população da franja da grande cidade, o pessoal do interior, que em tese teria menos informação, eles entraram nesse jogo. A gente tem um país muito mais moderno do que a gente espera. A gente precisa que as instituições acompanhem essa modernidade. Agora, André, essa questão da educação também aparece na própria PNAD, né? A falta do avanço de maior escolaridade do brasileiro. Eu ia exatamente complementar, porque está tudo colado, porque a escolaridade feminina é superior à masculina, né? Inclusive quando você faz recortes de raça, né? Por exemplo, a escolaridade da mulher negra já está próxima da média nacional e a escolaridade do homem negro está muito abaixo da média, né? Então, não só as mudanças das composições familiares, mas também vem desse papel da mulher na sociedade, que está estudando mais do que os homens. Isso tem um impacto muito forte sobre o seu papel na sociedade moderna, né? Pela primeira vez, nós rompemos a barreira dos 10 anos médios de escolaridade, né? Pela primeira vez, a PNAD de 2014 mostrou 10 anos. É o seguinte, em 10 anos nós crescemos 1,8
de anos de escolaridades. É bastante, mas não é o suficiente para os nossos objetivos, porque nós temos um Plano Nacional de Educação. E esse Plano Nacional de Educação estabelece que nós teremos 12 anos de escolaridade média em 2024, mas não é para a média nacional, é 12 anos para os 25% mais pobres, para as regiões mais que estão abaixo da escolaridade e equalizando a diferença entre brancos e negros. Então, esse é um desafio muito importante. É como se a gente tivesse naquele momento ali em 2000, né? Nos anos 2000, o Brasil assume as metas do milênio. E da ONU, né? Da ONU. Que venceram em 2015. E nós batemos quase todas, só uma que não. Só que lá em 2000 não estava claro que a gente fosse ganhar nenhuma meta, né? E bateu antes do tempo. E bateu antes do tempo. E batemos antes, mas em 2000, qualquer analista olhava e falava, olha, isso aqui não vai dar certo. É a mesma situação que a gente tem hoje. A gente tem um PNE, um Plano Nacional de Educação, muito robusto, muito ambicioso. A gente acompanha aqui toda a construção do PNE e a dificuldade de aprovação, então estamos aqui também no futuro acompanhando para a efetivação dessas políticas, otimistas que vamos cumprir as 20 metas. E cobrando. E cobrando. Eu sou otimista também, nós estamos no 2º ano do PNE, né? Ainda temos bastante tempo, mas é preciso ter uma mudança de qualidade, não só da política pública, mas de toda a sociedade, porque é preciso uma quebra de paradigma no comportamento das variáveis de educação no Brasil hoje, porque elas estão crescendo, mas elas não crescem à velocidade necessária para atingirmos os objetivos do Plano Nacional de Educação. Bom, o André mencionou que a questão da escolaridade da mulher negra, mas também é importante ressaltar a questão da renda, que mulheres negras e homens negros ainda ganham bem abaixo da média do que ganham homens e mulheres brancos, né, Manuel? E as mulheres, em conjunto, ganham, quer dizer, sem estratificar. Você pega a média do total das mulheres, a média do total dos homens, ainda os homens ganham bastante mais. As mulheres ganham uns 30% a menos. 30%. O homem negro, ele ganha o homem branco, desculpa, ele ganha o dobro de uma mulher negra, em média. É muito impressionante. Agora, uma complementação nessa questão da educação, não só as mulheres estão com escolaridade maior, como estão com desempenho melhor nas provas da onde elas estão estudando. Então, as mulheres realmente vão chegar lá. Essa questão de diminuição da desigualdade por sexo e por cor é um desafio maior do que só a questão da escola. A escola é fundamental. É importantíssimo, assim, digamos assim, sem a escola nada vai acontecer, mas não basta a escola, você precisa ter um esforço de políticas públicas mais fortes para fazer isso. Tem gente que gosta de cota, tem gente que não gosta de cota, enfim, não importa qual... Eu gosto de cota. Tem gente que gosta de cota, tem gente que não gosta, não é... A maior parte dos meus amigos gostam de cota. Eu tenho dúvidas em alguns casos específicos. A cota, às vezes, é necessária para acelerar esse processo. Mas o que importa é que você precisa de políticas ativas para resolver esse problema, e a comunicação é uma dos instrumentos importantes. Então, quando você vai olhar uma novela da Globo, da Record, onde quer que seja, essa mensagem poderia estar sendo passada e está sendo passada em alguma medida, mas é preciso ter leis fortes, você precisa implementar a lei, ou seja, procurar quem está quebrando esse comportamento mínimo de ética e enforçar o que está sendo pregado. Agora, é um processo que não muda em 3 anos. Isso que é importante fazer. Quer dizer, de repente chove um monte de dinheiro em cima do Ministério da Educação. Centenas de bilhões. Isso não resolve em 3, 4 anos. É um processo civilizatório a médio e longo prazo. É uma construção cultural, civilizatória. Eu acho que melhorou muito. Eu acho que as pessoas estão vocalizando sua inconformidade com isso, que é uma coisa excelente, mas o esforço ainda falta muito. É preciso continuar nessa briga para diminuir isso. A questão da diferença de salários por sexo é um problema que não afeta só o Brasil nem os países em desenvolvimento. Nos Estados Unidos, que é um país onde se discute isso muito, a igualdade de direitos nos Estados Unidos ainda que é um país super desenvolvido, ainda é uma questão.
É uma questão para o mundo todo ainda, né? Para o mundo todo. Agora a gente vai voltar aqui a destrinchar outros recortes dentro da PNAD ao longo dos próximos meses aqui no Conexão também, mas por agora nosso tempo já está quase chegando ao fim. Antes de encerrarmos, vamos à internet de novo, colocar aí o site do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, iets.org.br, o endereço que está aí para você, saber um pouco mais sobre o trabalho do IETS, e mostrando novamente para você o site do IPEA, ipea.gov.br, que está aí, e ainda o nosso ibge.gov.br. Excelente bate-papo, André Manuel, muito obrigado pelas informações e por terem aberto espaço na agenda e vir até o estúdio conversar com a gente. Valeu. Prazer, obrigado. Prazer Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Conexão Futura aí na tela do canal Futura na TV de segunda a sexta ou qualquer hora do dia e da noite. Estamos lá no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura. Um abraço para você e até a próxima.